O planeta Terra pede socorro, uma mensagem urgente para a humanidade. O planeta está gritando, mas quem está ouvindo? O ar se torna mais denso, o céu perde o brilho, os oceanos se revoltam em silêncio e as florestas choram sem consolo. Enquanto isso, seguimos como se fosse apenas mais um dia comum. Mas não é. O relógio corre, e não é o relógio da rotina humana. É o relógio da Terra, da vida, do tempo que resta. E cada segundo que passa é um suspiro a menos do mundo que conhecemos. Caminhamos sobre cinzas, sem perceber que fomos nós que ateamos o fogo. Consome-se o que resta, queima-se o que ainda respira. Escavam-se buracos onde antes havia vida. E tudo isso em nome de um progresso que envenena, de uma evolução que destrói o que deveria proteger. O desenvolvimento virou devorador. E a fome dele é insaciável. A pergunta que ecoa é: até quando? Até não sobrar mais nada. Nas entranhas dessa narrativa sombria repousa um enigma antigo. A Terra murmura segredos aos ventos, mas as respostas se perdem entre ruídos e distrações. A cura dança sutilmente entre os versos da natureza, como sombras a espreitar. Norte e sul se entrelaçam, mas onde a luz decidirá nascer? O homem, criatura de fúria cega, corre em direção ao abismo, na busca por um poder que nunca foi seu. No palco da destruição, qual será a última cena? E quando ela vier, quem restará para aplaudir? A plateia humana, anestesiada pelas distrações da modernidade, aplaude os espetáculos vazios enquanto a Terra clama, sozinha, sem eco, sufocada pela indiferença. Rumamos ao abismo. Conduzidos pela ganância e cegos, ignoramos os sinais da natureza. Somos os condenados que se fizeram algozes. A autodestruição não veio de fora. Ela nasceu dentro de nós, alimentada por escolhas, sustentada pela ignorância, financiada pela vaidade. A grande verdade, nua e crua, é esta: não somos donos do planeta. Nunca fomos. Somos parte dele. Partículas conscientes dentro de um organismo vivo que clama por equilíbrio. E o que fizemos com essa dádiva? Transformamos em ruína. Cobrimos o solo com concreto, sufocamos os rios com plástico, envenenamos o ar com fumaça, destruímos florestas por cifrões. E esquecemos o mais importante: cada ato contra a Terra é um ato contra nós mesmos. A natureza não é cenário, ela é personagem principal, e está ferida, silenciosa, mas firme. Ela resiste, mas tudo tem limite, e estamos cada vez mais próximos de ultrapassá-lo. Por trás da cortina do cotidiano, a tragédia se desenrola em silêncio. Cada árvore derrubada é um grito abafado. Cada gota de óleo no oceano, uma lágrima que ninguém vê. A civilização que se diz avançada age como um predador inconsequente e autodestrutivo. Vivemos cercados de tecnologia, mas carentes de sabedoria. Vivemos conectados digitalmente, mas desconectados espiritualmente. O progresso é real, mas a consciência ficou para trás. A Terra fala em silêncio. Ela sussurra com o vento, com o calor, com a água. Mas será que ainda somos capazes de escutar? As civilizações antigas sabiam. Os povos originários ainda sabem. Eles escutam as árvores, conversam com os rios, respeitam os ciclos. Para eles, cortar uma árvore era um pedido de desculpa. Pescar um peixe era um agradecimento. Hoje, matamos em série, extraímos sem parar, transformamos o sagrado em mercadoria. Tudo isso para quê? Para um conforto vazio, para ostentar um sucesso que custa caro demais. A natureza nos dava tudo o que precisávamos, mas a ganância pediu mais, e o excesso virou veneno. Agora, vivemos dentro de um corpo em febre. O planeta tenta reagir. Furacões, secas, enchentes, pandemias. Sintomas de uma terra doente, doente por nossa causa. E ainda assim tememos mais o colapso do que a reflexão. O medo é uma distração poderosa, mas o que devemos temer não é o fim do mundo, é a continuidade de um mundo surdo e insensível. Um mundo onde a verdade é abafada por interesses, onde a dor do planeta vira estatística. A Terra não precisa de nós para existir, mas nós precisamos dela em tudo. Na água que bebemos, no ar que respiramos, no alimento que cresce. E o que estamos fazendo com esses pilares? Envenenamos a água, contaminamos o ar, destruímos o solo. Somos os únicos seres vivos que destroem seu próprio habitat por escolha. Somos o câncer do planeta ou seremos a cura? Talvez a pergunta não seja o que vai acontecer com a Terra, mas sim o que vai acontecer conosco, porque a Terra se regenera, ela se transforma, ela já viu espécies irem e virem, mas será que temos a mesma capacidade, a mesma humildade, a mesma sabedoria, ou estamos longe demais da essência? Educar a consciência ambiental não é moda, é urgência, é ética, é sobrevivência. Precisamos de uma revolução silenciosa e radical, no pensamento, no comportamento, no consumo. Precisamos resgatar o respeito pelos ciclos,
pelas árvores, pelas águas, pela vida em toda a sua forma, porque tudo está conectado, e quando uma parte sofre, o todo adoece. Olhe ao redor, escute o que o silêncio quer dizer, toque o solo, sinta a vibração do que ainda vive, agradeça. E pergunte-se com honestidade, o que eu posso fazer hoje para cuidar deste lar que não é só meu? A mudança não está nas mãos de governos ou empresas, está em cada escolha, em cada gesto. Reaprender a plantar, a economizar, a respeitar, ensine, questione, inspire. Porque a verdadeira transformação nasce do exemplo. Não espere por heróis, seja o herói. No seu bairro, na sua família, no seu mundo. Porque quando o pequeno muda, o grande segue. Talvez o maior erro da humanidade tenha sido esquecer que somos apenas hóspedes e o mundo nosso anfitrião. E o que temos feito com essa hospitalidade? Sujamos, exploramos, destruímos. Mas ainda há tempo de arrumar a casa. Ainda há tempo de pedir desculpas e reconstruir a conexão perdida. O conhecimento verdadeiro não está só nos livros ou nas telas. Ele pulsa nas raízes, flui nos rios, vibra no ar. Cada estação nos ensina que tudo tem seu ciclo. E mesmo quando tudo parece frio, há sementes querendo germinar dentro de nós. A natureza ainda acredita em nossa redenção. Mas a pergunta final permanece. Você está pronto para ouvir o grito da terra? Ou vai continuar fingindo que é só o vento? O despertar não virá por imposição, mas por transformação. E essa transformação começa dentro de nós, quando conseguimos olhar para dentro e reconhecer que tudo o que acontece ao nosso redor é apenas o reflexo do que cultivamos em nossas almas. As mudanças externas são apenas manifestações do que se passa em nosso interior. Há uma guerra invisível em curso, não entre nações, mas entre valores. De um lado, temos o consumo desenfreado, o egoísmo, a pressa. Do outro, estão a contemplação, a empatia e o equilíbrio. Cada decisão que tomamos, mesmo as menores, define de que lado estamos. Quando escolhemos comprar menos, usar melhor, reutilizar, poupar, estamos criando um pacto silencioso de paz com a terra. Quando ensinamos uma criança a plantar, a ouvir os pássaros, a valorizar um pôr do sol, estamos semeando um futuro que talvez ainda possa florescer, mas que depende de nossa responsabilidade no presente. A verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. O solo é mais valioso que qualquer moeda. A água limpa vale mais que qualquer joia. O canto dos pássaros, o cheiro da chuva, o toque do vento são milagres diários que não têm preço. No entanto, vivemos como se essas bênçãos fossem garantias eternas. E esquecemos que até mesmo o mais forte dos rios pode secar, e a árvore mais robusta pode ser derrubada quando ignoradas por tempo demais. As soluções estão diante de nós, mas insistimos em procurá-las nos lugares errados. Queremos salvar o planeta com grandes projetos tecnológicos, mas esquecemos que o verdadeiro resgate começa na consciência. Em como comemos, descartamos, nos locomovemos, votamos, falamos. O mundo muda quando o indivíduo muda. E quando essa mudança ecoa de um para o outro, ela se transforma em revolução. Mas a revolução que precisamos não é feita de palavras vazias ou promessas de mudança rápida. É uma revolução do cotidiano, das escolhas pequenas mas essenciais que moldam o nosso modo de viver. É hora de resgatar os sagrados, e o sagrado não está em templos de pedra ou em rituais grandiosos, mas no milagre silencioso de uma semente que germina, de uma abelha que poliniza, de uma criança que corre descalça no barro. O sagrado está em cada batida de coração que pulsa em sintonia com a vida. Perdemos o contato com essa verdade essencial e, por isso, perdemos o rumo. Mas o caminho ainda está aqui, mesmo coberto por cinzas, esperando que alguém o redescubra e traga à tona a sabedoria que nos conectava à terra. O tempo da indiferença acabou. O tempo da espera já passou. Agora é o tempo da escolha. Ou seguimos pelo caminho da reconexão, da regeneração, da humildade diante do grandioso que é a vida, ou nos tornamos os arqueólogos do próprio fim. Não haverá planeta B, não há plano alternativo. Esta é a nossa única chance. E não haverá desculpas para quem sabia, mas escolheu ignorar. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar desperto. Você não precisa mudar o mundo sozinho, mas precisa ser o início de uma mudança. Porque o efeito de um único gesto verdadeiro pode alcançar dimensões que você nem imagina, como o eco de uma voz em um vale esquecido, como o bater de asas de uma borboleta que gera uma tempestade de consciência, um movimento que reverbera por gerações. A natureza é paciente, mas não é infinita. Ela oferece, avisa, ensina, mas quando é ignorada por tempo demais, ela responde. E sua resposta não é vingança, é consequência.
Ela não destrói, ela se defende. E nós estamos preparados para enfrentar as consequências da nossa própria omissão ou vamos escolher agora agir, ouvir, mudar? Você que chegou até aqui carrega dentro de si uma chama, e essa chama pode acender outras. Não subestime o poder de sua voz, de sua atitude, de sua decisão de fazer diferente. Seja no que come, no que fala, no que compartilha. O mundo precisa de corações pulsando por um propósito maior. E a Terra precisa de guardiões, de curadores, de despertos. Que saibam que ainda é possível reescrever essa história com tinta de esperança em páginas feitas de ação, coragem e humanidade. E se você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã, é porque há algo pulsando dentro de você, algo que ainda sente, algo que ainda se importa. Honre isso, cultive isso, multiplique isso. A Terra precisa de você desperto, presente, humano, porque enquanto houver uma única alma consciente, ainda há esperança que o planeta não apenas sobreviva, mas floresça novamente. Agora é com você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Faça com que outras vozes ouçam esse clamor. Curta, comente, espalhe essa semente. Não pelo algoritmo, mas pela urgência do momento. O planeta não está pedindo aplausos, ele está pedindo socorro. E talvez, só talvez, ainda tenhamos uma chance de salvá-lo, de salvar a nós mesmos.